Vamos iniciar o nosso primeiro painel aqui do BIM Forum Conference com o tema central dessa nossa conferência, que é justamente a nova lei de licitações. E aí eu agradeço a todos os painelistas que nos acompanham. A gente fez uma estrutura aqui para a gente debater um pouco. Ao final temos perguntas, então já está aqui o QR Code para quem quiser apresentá-las. Então eu vou iniciar logo, tá? Deputado Júlio Lopes, vou lhe fazer então a primeira pergunta, acho que deve ter um microfone aí do seu lado. E a pergunta é o seguinte: nós vamos ter um desafio, né, deputado? 4 minutos para cada um aqui, para a gente poder falar, são várias, mas vamos lá. Qual é a motivação parlamentar? O senhor que teve tanto protagonismo na lei e na adoção do BIM, qual a motivação parlamentar para a inclusão do BIM na nova lei de licitações? Por favor. Bom, sem dúvida nenhuma, o BIM transforma as licitações brasileiras no sentido da eficientização das mesmas, no sentido de que a tecnologia, a digitalização, permite um outro quadro daquilo que vai ser construído, da forma como vai ser mantido. Na realidade, quando nós, e os senhores que são da área, que estão se preparando para atuar na área, a importância do BIM não é só a qualidade do projeto, a economia na construção, a economia e o tempo e a previsão mais correta do tempo de execução de uma obra ou da construção de um bem ou de um serviço. Mas é também exatamente a manutenção do mesmo. A itemização e a completa caracterização e descrição de cada item vai permitir que, com a sua integração entre as várias engenharias, a sua manutenção posterior seja muito melhor. Portanto, Rogério, nós, na Câmara Federal, temos um foco permanente de que aquilo que nós, num primeiro momento, só conseguimos fazer para que seja decidido de forma preferencial, em breve momento, passe também a ser obrigatório. Nossa luta no Congresso e na Câmara será para que o BIM seja obrigatório. Na realidade, foi assim que fizemos essa trajetória, mas nós sempre vamos, à medida do que é possível, avançar. E o que foi possível avançar foi colocar, nesse primeiro momento, para vigorar a partir de 1º de abril de 2024, a preferência. Mas estamos na construção do que seja obrigatório. Muito obrigado, deputado. Agora, professor Hamilton, uma satisfação tê-lo aqui conosco. Queria que o senhor falasse um pouquinho, em detalhes, né, na lei. É claro que o tempo é curto, o senhor dá curso sobre isso, finalmente, né, mas vamos lá. O que muda na contratação pública com a indicação do uso preferencial do BIM nas licitações? Por favor, professor. Primeiramente, muito obrigado pelo convite, muito honrado participar de uma mesa tão seleta assim. Obrigado a todos e a todas. Cumprimento em nome da PGE do Paraná e em meu nome, fico muito feliz. A palavra preferencialmente, ela vem na lei em torno de 13 vezes, na lei 14.133. Essa lei 14.133, ela é uma caixa de ferramentas muito maior que a caixa de ferramentas da 8.666. E tem muitas ferramentas, gente. Você pode pensar em regimes de empreitada, em modalidades, critérios de julgamento, forma de alteração de contrato, tudo. Mas, para mim, a ferramenta que vai fazer diferença nas obras públicas brasileiras é o BIM. E a palavra preferencialmente, acho que deve ser levada de uma maneira assim que a gente tem interpretado, e a grande doutrina tem interpretado, preferencialmente não é facultativamente. O que é facultativo é opcional, é optativo, é voluntário, é discricionário. Agora, preferencial não. Preferencial é aquilo que é prioritário, aquilo que vem primeiro, aquilo que é primacial, que é primaz e que é primado. Entendo eu, então, que utilizar o BIM não é uma opção. Utilizar o BIM, assim a gente tem visto, isso assim a doutrina tem visto, é uma obrigatoriedade, logicamente, por ser preferencial, é possível até justificar a não utilização no primeiro momento. Eu até acredito, e isso nós podemos ouvir aqui, vamos começar a ouvir o posicionamento das Cortes de Conta, que, num primeiro momento, vai ser fácil justificar.
Aos poucos vai ser mais difícil, porque a palavra preferência é uma palavra muito forte. Preferência significa o quê? Mais uma vez, aquilo que tem que vir primeiro. Se eu não utilizar o BIM, seja nos menores municípios brasileiros, gente, a lei não diferencia, ou nas grandes capitais como São Paulo, ou nos grandes estados como São Paulo, e lá no meu Paraná, e todos os outros demais estados. Nós devemos iniciar, quem ainda não iniciou, a utilizar e pensar na importância que essa palavra preferencialmente. Tá? Não se engane, não podemos nos enganar que essa palavra dá uma faculdade, se nós queremos usar ou não usar. Ela nos obriga e nos faz andar, nos faz iniciar um processo, no mínimo, para que a gente consiga, para mim, o auge dessa lei, para a gente consiga, então, utilizar de vez o BIM, lógico, gradativamente, da maneira que a lei já diz, lá no artigo 19, no seu inciso 4. Muito obrigado, professor. E aqui nós temos o privilégio de ter um representante do Tribunal de Contas da União, né, o secretário Nicola Cury, que eu vou insistir no tema preferencial, secretário, porque esse talvez seja um ponto que a gente precisa realmente entender. O deputado Júlio já falou, o professor Hamilton já falou, e eu queria que o senhor comentasse também, pela perspectiva do Tribunal de Contas da União, essa visão do preferencial, para que isso fique absolutamente claro. Rodrigo, primeiro agradecer, em nome do tribunal, a gentileza do convite, cumprimentar o professor Hamilton, o deputado Júlio, desejar muito sucesso aí à frente dessa missão, né, que não é simples, e também, logicamente, ao Rafael, que vai buscar concretizar, dar mais concretude aí. Né? Bom, eu acho que o deputado e o professor Hamilton levantaram a bola, então eu vou cortar, viu, Rodrigo? Falando rapidamente, uma linha de raciocínio aqui, né, em 4 etapas. A primeira, qual foi o contexto legislativo de produção da nova lei? Um contexto de obras não entregues, um contexto de política pública não acontecendo. A gente não pode esquecer que a obra é um meio para que alguma política pública de fato aconteça. E o contexto era de obras inacabadas, obras não concluídas. Né? Em 2019, o tribunal apontou lá 14 mil obras paralisadas de um panorama de 38 mil. 14 de 38. Né? Então, é um show de horrores quando você passa a olhar a vida real ali dos empreendimentos. Né? E o segundo ponto que eu queria dizer dos 4 que eu falei é, olha, qual é o grau de liberdade, esqueçam o texto da lei por enquanto, qual é o grau de liberdade que um gestor público tem para decidir usar ou não usar algo? Né? Essa liberdade não é plena. Quanto mais você percebe que esse algo é algo que é interesse público e que é bom para a sociedade, o gestor está mais obrigado a usar. E ele vai ter mais dificuldade de não usar e defender o não uso. Eu acho que para todos aqui é bastante claro a importância do BIM. Então, vamos lá, se não tivesse na lei, qual é a liberdade que o gestor teria, sabendo que é interesse público? Então, fica essa ponderação. Há quem defenda que o gestor não tem essa liberdade toda. Se é algo bom, se é interesse público e está demonstrado, o gestor não tem que querer, ele tem que fazer, mesmo que não tivesse na lei. Vamos lá, né? Então, qual é o limite da liberdade que o gestor tem para decidir? Bom, e o termo preferencial, né? A interpretação que os órgãos de controle, o tribunal vem dando há bastante tempo é justamente essa. Preferencial, como o professor falou, não é liberdade plena de escolha. Na verdade, você deve usar, por exemplo, a jurisprudência, ela é aplicável sobre pregão eletrônico, que é preferencialmente na modalidade eletrônica. O tribunal já interpreta há mais de uma década que essa preferencialidade ela só não deve ser executada quando for inviável, quando não der para fazer de outra forma. Né? Enfim, então, esse é o raciocínio. De fato, a preferencialidade, ela meio que já seria interpretada como algo, sim, praticamente obrigatório, exceto quando justificável, e cada vez mais vai ser difícil justificar. Muito bem. Então, eu acredito que com essas falas, né, feitas por 3 especialistas de diferentes pontos de vista, fica claro que nós temos que caminhar efetivamente na direção disso. Mas antes da gente terminar esse tema ainda, né, especificamente, queria falar um pouquinho, Rafael, né, exatamente nesse contexto da Lei 133 e pela perspectiva do MDIC. Né? O MDIC, nós estamos exatamente nesse momento de recriação do Ministério, que historicamente tem, né, essa responsabilidade de desenvolver políticas públicas para a indústria e para o setor, e são políticas que muitas vezes têm a ver exatamente com compras públicas, né, com compras governamentais. Então, como é que
como é que a Lei 14.133 se relaciona com essas políticas que estão em discussão no MDIC nesse momento? Por favor. Bom, compras públicas é um importantíssimo instrumento para a realização de políticas industriais, né? A política industrial, por definição, ela visa, né, ela objetiva o desenvolvimento de setores específicos, né? E o setor altamente dependente da demanda estatal, não vou dizer dependente, mas é sensível, responsivo, que responde é a construção civil, né? Governos, na vasta maioria dos casos, são os maiores demandantes, né? São os maiores compradores individuais de uma economia. A gente não consegue imaginar aqui um agente econômico que seja mais demandante que o governo federal em obras públicas, por exemplo. Habitação, infraestrutura. Nesse momento, colegas, né, do governo federal, especialmente do Ministério da Gestão, Inovação e Serviços Públicos, devem estar trabalhando na regulamentação do que se vai entender pelo termo preferencial. Nós esperamos que isso resulte, né, no impulso maior para a utilização do BIM. Eu acho que isso converge com o eixo da digitalização que nós pensamos para dar para a política industrial, para a modernização do setor da construção civil. E, bom, pelo fato do governo ser um grande demandante, né, obras de grande valor, isso também possibilita a negociação de contrapartidas comerciais com as pessoas, com as entidades que estão sendo contratadas. Então, eu vejo também, Rodrigo, né, um dos eixos, né, um dos objetivos da estratégia BIM-BR é possibilitar o aumento de investimento em BIM no Brasil, né, criar um ambiente favorável. Compras públicas normalmente são relacionadas à transferência de tecnologia, né, como uma contrapartida comercial. São contratação de fornecedores que vão fazer obras de vulto e normalmente são negociadas contrapartidas que envolvem capacitação de fornecedores internos, transferência de tecnologia, né? Então, tudo isso eu vejo que são alternativas como o governo pode, como as compras governamentais especificamente, podem ajudar a impulsionar políticas industriais, especificamente o BIM. Muito obrigado. Vamos agora tentar sair um pouquinho desse ponto, vamos avançar um pouco e vamos pensar para a prática, né? Então, eu queria dirigir essa pergunta ao professor Hamilton. Dentre as esferas de governo sujeitas à nova lei, as prefeituras, né, especialmente as de pequeno porte, podem ser aquelas com maior dificuldade de adaptação. E aí a pergunta, então, seria, né, na sua perspectiva, professor, como que os gestores municipais podem e devem se preparar para atender às exigências dessa nova lei? Nessas minhas andanças pelo Brasil, aí, ministrando o curso e tal, a gente observa que, realmente, a pergunta já traz uma resposta importante. Os municípios menores terão dificuldades, os médios, às vezes, de médio porte, talvez terão dificuldades. Me parece que há aí uma necessidade de que os Estados-membros e a própria União, né, busquem ajudar esses municípios. Porque o que mais vai precisar, gente, o que mais vai precisar é capacitação. Lógico, é preciso de hardware, é preciso de software, mas o mais importante, o que mais é necessário, aquilo que o CREA de Sergipe nos trouxe ali, é esse entrosamento entre os outros entes, né, com os municípios, para capacitar, porque é possível, lógico que é possível você licitar hoje, a Lei 14.133 permite isso. Qualquer município licitar hoje sem ter nenhum software. Por exemplo, contratando uma consultoria, né? Talvez uma ideia interessante fosse pensar, criar um banco de consultoria aos municípios. Isso está aí algo interessante para o CREA, que o CONFEA, né, que já se pronunciou, mas os estados, os municípios e tal, porque eles terão dificuldade, não há dúvida nenhuma. Tá? E
É possível, repito, é possível você licitar e contratar obras com apoio de consultorias, né? Isso já é um passo, mas é preciso internalizar o BIM, porque BIM, todo mundo aqui sabe muito mais do que eu, BIM não é apenas uma plataforma, né? BIM é uma metodologia, eu até, o termo que eu uso num pequeno trabalho que escrevi, BIM é uma cultura ou uma filosofia. Isso precisa ser internalizado e os municípios menores precisarão muito do apoio dos demais entes da federação e também dos conselhos de classe, que, afinal de contas, estaremos lidando com engenharia e arquitetura dos municípios. Muito bem. As prefeituras, indiscutivelmente, são uma preocupação que a gente tem. Então, gostaria de evoluir um pouquinho mais nesse tema ainda, né? Talvez expandindo um pouquinho para o secretário Nicola, essa próxima pergunta. Como os órgãos de governo, especialmente por conta da sua experiência com o TCU, né, a gente precisa, eu sempre ouço que ninguém gosta de conversar com o TCU, eu não sei por que acontece esse tipo de coisa, mas assim, quando chega para conversar com o TCU parece que é um problema. Então, justamente para que essa conversa seja muito tranquila, né, como é que os órgãos de governo podem se preparar e que medidas devem tomar para que apliquem corretamente a lei e não gerem problemas com os órgãos de controle, que a conversa seja realmente um belo cafezinho. Rodrigo, primeiro, o tribunal já de longa data vem se abrindo ao diálogo, né? Eu lembro que em 2019 nós convidamos o então secretário do PPI, atualmente o governador de São Paulo, né? Ele tinha algumas críticas à forma de funcionar a nossa fiscalização na área de infraestrutura, quando ele estava no PPI, e nós o convidamos, né, para que ele pudesse explanar. Então, veja, o governador Tarcísio, ele era secretário do PPI, e nós buscamos ouvir, na visão do secretário do PPI, como podíamos melhorar a nossa atuação, né? O professor Carlos Ari Sanfeld também tinha críticas à nossa atuação, convidamos o professor Carlos Ari para conversar com toda a equipe do TCU e falar ali, na visão dele, como o tribunal podia melhorar, né? Isso acabou culminando com a criação de uma nova secretaria, que é a que eu estou responsável, Secretaria de Soluções Consensuais no âmbito do tribunal. Não é a nossa pauta aqui, fica para uma outra oportunidade. Bom, mas eu acho que o professor Hamilton comentou muito bem, capacitação, treinamento e consolidação da jurisprudência aplicável. O tribunal tem, no nosso site, uma ferramenta que tem evoluído muito para a pesquisa de jurisprudência. Então, por exemplo, cada tema que eu entender relevante na hora que eu for contratar algo em BIM, é preciso beber da fonte, é preciso pesquisar, por exemplo, a jurisprudência do tribunal. Nós temos lá o Instituto César Delo Corrêa, a Escola de Contas, que investe muito em capacitação de gestores municipais, por exemplo. São milhares de gestores municipais treinados a cada ano, nos mais variados temas, por exemplo, também em relação à nova lei de licitações. E eu acho, para concluir, a nova lei ela foi muito feliz. Ela cobra do gestor deixar de olhar para a contratação de uma obra pública, por exemplo, como uma foto. Não é mais a proposta mais vantajosa para a administração. A gente tem que pensar em resultado, em ciclo de vida do objeto. É uma mudança de olhar. Eu costumo dizer que a nova lei fez com que a gente parasse de olhar para a foto e passasse a olhar para o filme. A visão da lei, que eu já chamo de antiga, é a visão da foto. É a proposta mais vantajosa. A nova lei não, ela muda de perspectiva. Ela fala em resultado, ela fala em ciclo de vida, e com isso a gente tem que ter um olhar mais concentrado no filme e não na foto. É isso que eu diria. Muito bem. Deputado Júlio, vamos falar um pouquinho agora, né? Nós tivemos a prorrogação da lei, o senhor já fez uma pequena, já tocou ligeiramente nesse tema. Então, agora já tem a contagem regressiva, nós temos aí pouco mais de 10 meses até a entrada em vigor da definitiva, mas eu queria que o senhor comentasse um pouquinho, né, na sua perspectiva, quais seriam as ações preventivas que poderiam ser feitas pelo governo e pelo Congresso para que a gente não precise prorrogar essa lei mais uma vez. Ou seja, já fizemos uma vez, mas agora a gente tem que fazer o dever de casa. O que podia ser feito? Bem, Rodrigo, primeiro eu queria dizer da minha honra de ter escrito a palavra preferencial, que eu fiz a lei. E eu estava lá discutindo com meus colegas, por quê? Em 2006 já era obrigatório na Inglaterra, por uma resolução, que todo projeto na Inglaterra fosse obrigatoriamente feito em BIM. E aí nós, no grupo de discussão da adaptação e da nova redação da lei, nós discutimos, poxa, mas se desde 2006 já é obrigatório na Inglaterra, será que agora, no Brasil, a gente não tem condição de chegar tão perto? E mais do que isso, em 2010,
virou uma diretiva a ser observada em toda a comunidade europeia. Então, não era que só o Reino Unido, em 2006, tinha tornado a lei obrigatória da utilização do BIM. Em 2010, já era uma diretiva da comunidade europeia. E nós, na Comissão de Reforma da Lei, com uma enorme dificuldade de instituir algo que passasse, né? Porque, de fato, a gente tem 5.570 municípios e muitos com muitas dificuldades, e havia, então, uma preocupação enorme de que a gente fosse paralisar o país se a gente, pura e simplesmente, colocasse uma obrigatoriedade. E preferência está relacionada à precedência. Como disse o professor, a busca desse termo foi exatamente no sentido de fazer aquilo que é precedente, aquilo que é primeiro. E o que é primeiro é dar preferência, no sentido de que aquilo será preferencial. Então, dito isso, eu acho que o que a gente mais precisa fazer, eu até te sugeri, né, Rodrigo, é a disseminação da cultura. A gente tem uma excelente relação lá com o Bruno Dantas, o atual presidente do tribunal, e o que o BIM Fórum poderia fazer, junto com o Tribunal de Contas da União, era fazer com todos os tribunais de contas estaduais, os 27, seminários sobre BIM, seminários de difusão da cultura do que é o BIM. Eu mesmo te apresentei, vocês vão ver aqui, um prefeito do Rio de Janeiro, da cidade de Mesquita, que é um prefeito com perfil imensamente tecnológico, fez uma revolução tecnológica na cidade e não sabia o que era BIM. Um dia ele tinha me mostrado um painel lá que ele funcionava extraordinariamente, controlando o lixo, todos os caminhões, controlando a varrição, controlando praticamente o município inteiro num ecrã. E aí eu virei para ele e disse assim, ô Jorge, está tudo lindo, mas e o BIM? Você não tem BIM? Ele falou, que porra é essa? Eu falei, BIM, aí expliquei que era uma metodologia, assim, 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 sabe? E graças a Deus e a sua competência, 3 meses depois eu voltei lá, e obviamente eu dei alguns caminhos, apresentei algumas pessoas, enfim, mas o importante é que 3 meses depois eu voltei lá, todas as obras desse município estão em BIM. São 29 obras sendo executadas em BIM. Mas, na realidade, o que despertou a ele aquela curiosidade? Foi exatamente aquela nossa intervenção ali, no sentido de que ele, um cara procurando tecnologias e ávido por novas técnicas e tecnologia, não tinha conhecimento do BIM. E inúmeros são os prefeitos, né, no Brasil que são relacionados à área da medicina e que, nas suas áreas de medicina, usam sempre, ou procuram sempre usar a última tecnologia disponível, a última metodologia disponível. Mas, por absoluto desconhecimento, não tem qualquer relação com o BIM. Portanto, o nosso desafio maior aqui, maior do que, inclusive, a questão da lei, efetivamente, é exatamente difundir essa cultura, que você hoje, Rodrigo, com essa plateia, com esse evento, faz tão magistralmente bem. É muito importante que eventos como esse se reproduzam no Brasil inteiro, em todas as cidades, para que as pessoas possam saber que, usando novas metodologias e novas possibilidades, terão o melhor resultado na execução de seus projetos, na execução de suas obras e, muito melhor ainda, na manutenção das mesmas no futuro. Portanto, eu acho que esse é o maior desafio, pelo menos é o desafio que eu vejo com maior amplitude no Congresso Nacional. Muito obrigado, deputado. E a gente vem falando muito sobre o BIM, né, e não sei se todos já estão cientes, mas nós estamos falando sempre do artigo 19, parágrafo 3º dessa nova lei. E aí, Rafael, partindo exatamente desse pressuposto, né, eu queria que você comentasse um pouquinho, porque o MDIC tem trazido um pouco essa visão de neoindustrialização, e a grande questão é como é que essa visão do ministro, né, dialoga com a lei de licitações, com a questão do BIM. Bom, eu já antecipei, né, espero poder aprofundar um pouco mais essa questão, painel de agora, no painel 10 também de que eu participei. Bom, eu acho que o parágrafo 3º do artigo 19, ele vai, né, ao encontro dos nossos objetivos de quem tem responsabilidade de executar a estratégia BIM-BR, né, espero que a regulamentação, disse há pouco,
ela sirva como impulso adicional para chamar a atenção, né? Eu acho que as coisas, o professor Hamilton falava agora há pouco, e eu concordo plenamente da questão da oferta, né, de capacitação, para que, né, não adianta a gente exigir sem que o público esteja capacitado para usar, né, profissionais, empreendedores, mas o contrário também é verdade, não é, Rodrigo? Apenas disponibilizar a possibilidade de uso de ferramenta, capacitar, sem que nós coloquemos os incentivos para que as pessoas utilizem o BIM, também não vai se mostrar a melhor estratégia. Então, eu acho que a gente está aí entre um balanço que ele deve ser muito bem analisado. Temos, né, a preocupação, acho que recai também sobre as nossas responsabilidades, aumentar a oferta de capacitação, né, para profissionais e para empreendedores. Creio que é um aspecto que, inclusive, será analisado, né, como no conjunto maior da efetividade da política pública. O Rodrigo brincava que ninguém gosta do TCU por perto. Eu quando conheci o Nicola agora há pouco, eu falei exatamente o contrário. Esse é uma pessoa que a gente tem que ter por perto. Precisamos desenvolver uma cultura de nos aproximarmos dos órgãos de controle antes de desenvolver a política, para que eventuais erros, inconsistências, ineficiências, eles sejam identificados no começo do projeto, quando o custo para alteração de rotas ainda é pequeno. Então, acho que é um bom presságio que o Nicola tenha sentado justamente do meu lado. Espero que a gente continue assim, bem próximo, para atingir esse equilíbrio, né, entre exigir e dar a possibilidade para que a comunidade da construção civil utilize o BIM. Muito bem. Nós estamos já nos aproximando do final do nosso painel, então, se alguém tem perguntas, não esqueça de colocar aqui, acesse o QR Code e coloque, que a gente vai deixar um espacinho para perguntas. E, antes, eu queria já pensar agora em considerações finais. Então, começar com você, Nicola. Como que a gente poderia, né, como que o TCU e o que a gente pode fazer para melhorar essas contratações públicas a partir do BIM? Então, pode responder essa questão e algumas outras coisas que você queira aproveitar também para deixar como mensagem final para a nossa plateia. Obrigado, Rodrigo. Bom, eu estava pescando aqui o texto exato da lei, né? Além do preferencial que o deputado comentou, e aí eu já parabenizo pela inserção da palavra, eu acho que ela é fundamental ali no contexto. Mas, veja, eu confesso que eu nunca vi um outro dispositivo legal, certamente deve ter, mas eu nunca vi, que diga assim, ó, use o BIM preferencialmente, né, ou tecnologias e processos integrados similares ou mais avançados que venham a substituí-la. Ou seja, use o BIM ou algo melhor que surgir depois, né? Veja, o legislador deu tanta importância ao BIM que disse, olha, não só use o BIM preferencialmente, como alguma coisa que eu nem sei o que é que vier depois, que possa ser melhor, né, e que substitua o BIM se o BIM deixar de existir, use esse troço aí, qualquer que seja ele, né, porque se é melhor que o BIM tem que ser usado, né? Veja o peso, né? E aí eu acho que essa lei ela vem quebrar um paradigma. O paradigma de que lei boa é lei velha. Na verdade, a gente tem uma lei nova, que tem tanta coisa boa, que eu confesso que eu acho uma pena a gente não ter começado a usá-la com mais intensidade, digamos assim, porque tem muita coisa boa na lei, né? Quando a gente fala em como melhorar as contratações públicas, eu me recordo, deputado, que a primeira auditoria que eu fiz pelo tribunal em 2009, eu fui num empreendimento em Belém, que era construção de habitações populares, numa área que era alagada, uma área que tinha água, né, solos mole e tal. E a sondagem para ver o que tinha embaixo daquelas unidades residenciais, ao invés de ter sido feita naquele local, ela foi feita em cima do morro que ficaria o reservatório de água. Logicamente, só Deus sabe como é que o engenheiro projetou aquelas fundações, era um chute. Não tinha sondagem, ele projetou com base numa sondagem em cima do morro, vários edifícios que ficariam na parte alagada, não faz sentido tecnicamente. Aí a nova lei diz, vem lá claramente diz, quando você fizer um anteprojeto, faça a sondagem. Veja, a lei velha, ela já dizia, o projeto básico tem que ser necessário, tem que ter as informações e elementos necessários à plena caracterização do objeto. Para mim, claramente, a sondagem devia ser feita já, desde a lei velha. Mas veja, a lei nova, vendo o problema, ela vai lá e endereça. Não só ela coloca o princípio do planejamento, que é algo de extrema relevância e que dá um norte muito claro,
como ela diz, olha, para não ter dúvida, o princípio do planejamento significa, por exemplo, faça a sondagem. Veja, não podia ser diferente, não dava para fazer aquele projeto sem sondagem. Então, eu acho que a Lei Nova foi muito feliz, não só elencar novos princípios, dando um peso gigantesco ao próprio BIM, quando elenca um princípio do planejamento, mas também dando concretude a várias outras ações, a exemplo desse simples faça a sondagem desde o anteprojeto, porque a lei agora deixou isso claro. Rodrigo, muito obrigado aí pela oportunidade. Obrigado a você, secretário Nicola, pelas suas contribuições e a proximidade com o TCU é evidente, a distância era uma brincadeira, né? Mas a gente precisa construir isso e, pelo contrário, vamos criar as pontes, sem trocadilhos, mas vamos criar as conexões para que a gente faça isso. Deputado Júlio, nem vou lhe fazer uma pergunta, vou deixar o senhor apresentar as suas considerações finais para que o senhor possa trazer o que ainda não conseguimos colocar e o que precisamos fazer para avançar nesse tema. Olha, Rodrigo, o que eu disse aqui, eu estou no meu 5º mandato e tive a oportunidade de fazer muitas leis importantes, uma delas criando a Chave da Cidadania. Essa lei é de 2017. Ela já foi totalmente regulamentada várias vezes, enfim, e até hoje ela não entrou em vigor. Por quê? Porque é uma questão de cultura. E o BIM é a mesma coisa. Eu fiz parte da reformulação da 866, com muito prazer, tive a oportunidade de ir lá, o Marum era o presidente, eu estava como vice-presidente da comissão naquela época. E eu sei o quanto foi difícil colocar isso lá. Não foi fácil, não. Pancadaria danada para chegar nesse preferencial. Mas o mais importante é que cada um de vocês, cada uma de vocês saibam que o grande problema está na cultura mesmo, é na informação. Por exemplo, essa lei que eu fiz, que muda o Brasil, eu estou numa luta enorme, aí vou fazer um pouquinho de propaganda, porque o pessoal só mete o pau, mas a gente no Congresso faz coisas muito importantes. O número do SUS, que é o maior equipamento de saúde pública do mundo, é um número para confundir, atrapalhar e não permitir o monitoramento do SUS. É um número que, Rodrigo, se ele tem um número, perde o número, e vai a um hospital, dão a ele um outro número que não tem conexão com o primeiro. Se ele vai para o Rio de Janeiro, ele vai a um hospital, ele vai no SUS, dão a ele um terceiro número que não tem conexão com os dois anteriores. Óbvio, por óbvio, isso é um número para confundir, isso é um número para dispersar, é um número para atrapalhar. O que diz na nossa lei? Que toda despesa e toda a chave de relação do cidadão com o Estado tem que ser única e exclusivamente pelo CPF. E nele alocada todas as circunstâncias, quer dizer, todo o tratamento, todo o remédio, tudo que houver em relação a uma pessoa tem que ser referenciado pelo CPF. E a prova mais óbvia e competente disso é que, quando agora se teve que comprar vacinas, a referência está no número do CPF. E cada um de nós, brasileiros e brasileiras, sabemos lá, na nossa carteirinha de vacinação, quando a gente tomou a vacina, que tipo de vacina que a gente tomou, e tudo sempre relacionado ao CPF. O Brasil construiu um dos mais modernos sistemas de governo digital do mundo, o igov.com.br. Nós temos 40% de brasileiros na versão Gold no igov.com.br, ou seja, brasileiros com dupla assinatura digital, assinatura da face e assinatura manual. E o governo ainda não teve a coragem, a decência de trocar o número do SUS pelo número do CPF. Eu tive, no governo passado, um embate com o ministro, quase saiu uma briga física e corporal com o presidente do SUS, que ele dizia que não era possível. Eu dizia, o número do SUS tem 15 dígitos e o número do CPF tem 11 dígitos. 2 são de controle. Então, é perfeitamente possível mudar hoje. O ministro bateu na mesa, assinou, faça. Provimento do ministro, faça. Fez. Até hoje não mudou. Eu já tive com a ministra Anísia agora, ministra da Saúde do Brasil, que tem uma biografia extraordinária, que é uma mulher da ciência, 3 vezes. O melhor que eu consegui é que tem uma perspectiva agora que eles vão mudar em outubro. Eu tive com o ministro Bruno Dantas e mostrei a ele as 3 leis. E ele disse, deputado, o senhor tem toda a razão. Estão prevaricando, não estão cumprindo a lei, todo brasileiro deve, mas a autoridade pública ainda mais. Portanto, nós vamos aqui, pelo Tribunal de Contas, execrar uma medida no sentido da observação da lei. Então, veja bem,
Eu não estou aqui, Rodrigo, pelo amor de Deus, se eu participei da lei, se eu fiz todo esse esforço e estava lá na comissão da reforma da 866, é porque muito me alegra e me honra ter construído esse processo. Mas eu quero dizer para vocês o seguinte, o desafio é muito maior do que esse. O desafio é a gente fazer com que a sociedade entenda que essa metodologia do BIM pode transformar vidas, orçamentos e recursos públicos brasileiros e que nós precisamos fazer com que as pessoas entendam e usem essa disponibilidade metodológica. Era isso, desculpa ter me alongado, mas é muito importante saber o quanto é difícil também legislar e fazer valer as leis que nós criamos. Mas é isso, o BIM transforma vidas mesmo, e é sobre isso. Agora, já estou pegando perguntas aqui, tá, pessoal? Perguntas que vocês estão colocando aqui já via QR Code, são várias, então vou ter que... O nosso tempo é um pouquinho curto. Professor Hamilton, tá? A pergunta é do Felipe Neves, e ele diz: sabemos que a metodologia privilegia a execução de projeto executivo e consequente planejamento de forma prévia. Isso garante o verdadeiro ganho de gestão com o uso da metodologia. O setor público pretende mudar a forma de contratação, ou seja, realizando licitações já com projetos executivos modelados, ou pensa em maior prazo para os projetos contratados na modalidade de EPC? Em primeiro lugar, vou mais dizer o que a lei diz. A lei, eu acho brilhante isso ter a lei, quero adiantar isso. A lei, ela oferece algumas situações, e que define isso é o regime de empreitada. E sempre, quando vejo críticas desde o RDC, quando diziam, por exemplo, que, puxa vida, agora vamos licitar obras com simples rabiscos, né, que chegou a ouvir isso quando a adoção da contratação integrada, por exemplo, né, o que é até uma ofensa para a arquitetura e para a engenharia, chamar um anteprojeto de rabisco, porque nós sabemos a profundidade e as decisões que são tomadas nesse elemento técnico de instrutor. Então, é possível você licitar, sim, com anteprojeto, mas a própria lei 1433, inteligentemente, diz que você não pode executar nenhuma obra sem projeto executivo. Você pode licitar com o anteprojeto ou com o projeto básico, a depender do regime de empreitada, ou aqueles 4 regimes da nossa tradicional 8666, que foram mantidos da 1433, e também nas leis estatais, e também na lei do RDC. Ou aqueles 2 novos regimes, como a semi-integrada, o regime da semi-integrada e integrada, que permite a integrada com anteprojeto e a semi-integrada com projeto básico. Porém, mesmo a integrada, a execução da obra, ela só poderá ser feita com um projeto executivo. Não há outra maneira. Não, e nem poderia haver. Nem poderia haver como executar uma obra sem os detalhes necessários e suficientes que um projeto executivo dá. Tá? Então, isso me parece que é algo que tem que ser desmistificado. Quando você parte de um anteprojeto e você dá autonomia ao mercado, fazer a sua proposta para ele dar a solução, quer dizer, o anteprojeto diz o que eu quero, lógico, diz todos os resultados que eu quero. O projeto básico e o executivo diz o como, e você não pode, em hipótese alguma, contratar uma obra sem o como, e o como quem dá é o básico e depois os detalhes no executivo. Muito bem. Vamos tentar ver se a gente consegue encaixar mais 2 perguntas aqui. Rafael, a pergunta aqui é do Roberto Viana, que representa o presidente do CREA Goiás, e ele faz uma pergunta muito interessante que pode estar respondida amanhã no nosso painel do Construa Brasil, mas veja, a pergunta vai para você. O que vem sendo desenvolvido para levar todas essas iniciativas para as instituições de ensino que pretendem, né, agregar e atualizar os cursos de engenharia e arquitetura? Bom, a pergunta é realmente interessante. Uma das nossas primeiras preocupações, né, e, aliás, eu queria aqui coincidir com o deputado Júlio Lopes, né, eu acho que o grande desafio é cultural, né, é cultural. E uma das nossas primeiras preocupações ou indagações foi por que, né, assim, os órgãos de formação, as instituições de ensino responsáveis pela formação dos profissionais
que atenção que elas têm dado para o BIM, né? Como que é o BIM na grade curricular das universidades? Porque eu acho que isso seria uma atuação, uma política de amplo alcance, né? Com espectro muito amplo, a gente tentar uma sensibilização para que a formação dessa mão de obra ela já nascesse com uma sensibilização, uma capacitação, né? Não sei quais são devo confessar, né, as limitações básicas para que as limitações materiais, na verdade, para que isso componha o currículo, mas acho que a gestão que a gente tem que fazer, né, na reformulação do comitê gestor da estratégia BIM-BR, eu considero essencial a participação dos órgãos governamentais responsáveis pela formação profissional, né, pela formação educacional, e tudo isso para dizer que eu não tenho, né, uma resposta para o professor, acho que a estratégia está sendo retomada, mas a preocupação vai sim ser considerada. Obrigado. E convido o colega que fez a pergunta aqui, já estava olhando para outras coisas, esqueci aqui, cadê aqui? Mas nós teremos amanhã o painel do Construa Brasil, em que nós vamos apresentar as células BIM, que é um trabalho extraordinário que está sendo feito para exatamente desenvolver essa questão do ensino nas universidades. Para a gente fechar, Nicola, vou fazer com você aqui uma pergunta do professor Sérgio Leuzin, e a pergunta é muito direta, né? Como o TCU está se preparando para a fiscalização dos empreendimentos que forem executados em BIM? É um trabalho, né? Excelente pergunta. Bom, primeiro, capacitação, como a gente comentou ali, né? Como é que a gente pode contribuir? Logicamente, para a gente internamente entender do tema, a gente precisa também estudar, se estruturar. Nós temos colegas, por exemplo, que o TCU, na Escola de Contas, no ISC, no Instituto Cezelo Corrêa, nós temos lá um grande investimento em educação continuada, incentivo. Nós temos colegas, por exemplo, Rodrigo, eu comentava contigo mais cedo, que fizeram um trabalho de especialização, mestrado, dentro do tema BIM. Naturalmente, a jurisprudência do TCU sobre BIM especificamente não é tão grande, mas tem muita coisa que é aplicável. Por exemplo, posso ou não, e como é que eu trabalho o tema consórcio de empresas para a contratação do BIM, parcelamento do objeto. Enfim, tem vários temas que o tribunal tem jurisprudência que eu digo que ela é aplicável ao BIM. Já é uma jurisprudência consolidada que seria aplicável ao BIM. Então, internamente, apesar das nossas auditorias, como elas são amostrais, e poucos casos se depararam com o BIM na vida real, o que o tribunal tem buscado fazer é capacitar e treinar a equipe. E aproveitando o gancho, Rodrigo, eu queria só fazer 2 comentários rápidos. Primeiro, até na linha do que o professor Hamilton comentou. Sim, os projetos executivos, quando são executados depois, né, não significa que o anteprojeto era ruim, né? A gente tem belíssimos anteprojetos. Mas, às vezes, sim, infelizmente, temos um rabisco com o carimbo de projeto básico, ou até de anteprojeto, enfim, que não é um anteprojeto, que não é um projeto básico, e daí vem uma série de problemas para o contrato. Transfere o problema para o contrato. Eu estou escrevendo um artigo agora que fala sobre a pessimização dos projetos, que é justamente você fazer um estudo inicial, um anteprojeto, por exemplo, de uma cortina de concreto de 12 centímetros, e aí você fala, não, o particular ele vai otimizar o projeto. E, pasmem, lá na minha terra, lá na Bahia, uma cortina de concreto de 12 centímetros virou uma lona plástica, porque o particular otimizou o projeto de engenharia. E aí eu estou chamando isso de pessimização dos projetos de engenharia por parte do particular, que, na verdade, ele está se aproveitando de uma situação indevidamente. Vamos pensar no ciclo de vida, vida útil, segurança, solidez. Será, custo de operação, como o deputado falou, será que a cortina de concreto pode ser substituída por uma lona plástica? Bom, e aí, deputado, a gente acabou de publicar um artigo com alguns colegas no Estadão, no Dia das Mães, fazendo uma ponderação, aproveitando para a nova lei, sugerindo, né, ao Congresso, trazendo a discussão, caso vá haver uma nova prorrogação de prazo indesejada na nova lei, né, por que não fazer como o BIM? O BIM foi implementado em ondas, em fases. Começa por um, amplia, evolui para o outro. Por que não fazer isso com a nova lei, né? A provocação que nós fizemos lá no artigo era na linha de, eventualmente, iniciar pela União, dar mais prazo para quem não conseguiu, eventualmente, implementar. Um município pequeno, às vezes, não teve essa condição. Por que não, eventualmente, implementar a nova lei em ondas, trazendo a inspiração
da implementação do BIM, né? Esse artigo a gente publicou no dia 14, no Dia das Mães. Obrigado, Rodrigo. Obrigado a vocês. E o nosso tempo está acabando, mas eu tenho tanta pergunta boa aqui que está difícil de escolher aqui, pessoal. Mas eu vou fazer uma para o deputado. É a última, daí a gente encerra. A pergunta do Isaac Maia. Deputado, existe previsão de que obras financiadas com recursos públicos, a exemplo de financiamentos do BNDES, sejam obrigatoriamente elaboradas em BIM? Lamentavelmente ainda não, né? Mas isso é um caminho que a gente está perseguindo e eu acho que é o esforço que a gente está fazendo. Para que a lei não seja prorrogada novamente, é muito importante que cada um de nós assuma o desafio de, nas nossas conversas cotidianas, no nosso dia a dia, falar um pouco de BIM e falar um pouco dessa metodologia. Para vocês que conhecem, para vocês que vivem nesse meio, parece até enfadonho ou repetitivo, mas a gente precisa levar esse conhecimento adiante, a gente precisa levar essa informação adiante para que um dia a gente possa, de fato, vir a ter o financiamento público sendo feito exclusivamente, obrigatoriamente em cima de BIM.